Vamos lá, pessoal. Questão 2, ó. Considere a função de R2 em R definida por f de xy igual a 2x ao quadrado mais xy menos 2x menos y mais 1. Encontra os pontos críticos, né? Mais uma questãozinha aí clássica. Questão 2, sempre para classificar como máximo, mínimo, local, ponto de cela. Então eu trouxe o teorema aqui, eu coloquei pequenininho, mas no PDF pode dar zoom que fica interessante, fica bacana, tá? Então a letra A é uma questão algébrica, né? A gente vai argumentar algebricamente. A letra B é uma questão um pouco mais analítica. A gente vai dizer se o teorema garante ou não. E para o teorema garantir, é preciso que G seja contínuo e X seja compacto. Então não tem conta aqui para fazer, basicamente. Porém, é uma tremenda de uma pegadinha essa questão B aí. Porque assim, se ele parasse aqui, ó, se ele tirasse esse domínio aqui, o teorema garantia. Mas essa interseção aqui faz com que o teorema não garanta. A gente vai ver isso quando eu for argumentar a letra B aqui, certo? Mas é uma tremenda de uma pegadinha. Porém, assim, ela vale um pouco menos, né? Vale um ponto só. Então, o principal acaba sendo a letra A. Beleza? Então, o mesmo argumento, a gente vai derivar ali, igualar a zero para achar o ponto crítico, né? Ou os pontos críticos. E depois a gente vai fazer a matriz hessiana, né? Que é o estudo da segunda derivada, para dizer se aquilo é um ponto de mínimo, um ponto de máximo ou um ponto de cela. Ok? Então, vamos indo, ó. Primeira coisa que eu faço, eu vou pegar F, deixa eu colocar aqui, ó, letra A. Eu vou pegar F e derivar em relação a x. Então vai ficar xy é igual 2x ao quadrado, dá um peteleco no 2, fica 2 vezes 2 é 4, subtrai 1, 4x, mais xy em relação a x, xy em relação a x, o x é constante, aliás, o y é constante, passa para fora, o x vai dar 1, e 1 vezes y é o próprio y, menos 2x em relação a x é menos 2, o y é constante, o 1 é constante, derivada de constante é zero. E a f em relação a y vai ser igual a xy é igual constante, né? Não preciso, porque é em relação a y. Em relação a y, jogo o x para fora. O y dá 1. 1 vezes x é o próprio x. Menos 2x em relação a y é constante, é zero. O y vai ser menos 1. E o 1 é constante. Derivada de constante é igual a zero. O que eu preciso fazer é igualar isso aqui a zero. Igualar isso aqui a zero. E resolver esse sistema, né? A gente vai resolver esse sisteminha aqui. Daqui, eu já tiro que x é igual a 1. Opa, bem tranquilo. Se eu fiz isso aqui, agora substitui aqui em cima, né? 4x, ou seja, 4 vezes 1, 4. 4 mais y menos 2 é igual a 0. 4 menos 2 é igual a 2, então fica 2 mais y é igual a 0. Logo, y é igual a menos 2. Opa! Então, eu tenho um único ponto crítico. P é igual a 1 no x e menos 2 no y, certo? Então, só tenho um ponto crítico. Então, agora eu preciso classificar esse ponto, né? E para isso eu vou usar o teste da segunda derivada. O que eu faço? Ó, eu vou pegar o fxx, né? Vou derivar duas vezes. Então, basta eu pegar o f, que eu derivei em relação a x, e derivar de novo em relação a x. Ó. Fazer a derivada de xx de xy, é igual. Vou pegar isso aqui de novo e derivar em relação a x. Então, vai ficar derivada de 4x em relação a x é 4. Opa, o y é constante, é 0, menos 2 é constante, é 0. Então, f de xx é igual a 4. Agora, eu vou pegar essa derivada em relação a x e vou derivar em relação a y agora. De xy é igual f de x
mais y menos 2 em relação a y. X vira constante, 0. Y vai ser 1, ok? E o menos 2 é constante, vai ser 0. Agora eu quero f de y, derivei primeiro em relação a y, vou pegar essa derivada e derivar em relação a x agora. Então vai ficar xy é igual. Repare o seguinte, tem que dar o mesmo valor. Tem que ser 1. A gente vai reparar isso agora, tem que ser 1. Então, derivada de y, derivada de f em relação a y é x menos 1. Agora eu vou derivar isso em relação a x. Derivada de x é 1. Derivada de menos 1, que é constante, é 0. Então vai ser 1. Bateu com 1, ok, perfeito. E a derivada de y em relação a y novamente. Xy é igual. Aqui é constante, aqui é constante. Então a derivada de y duas vezes vai ser 0, ok? Então a minha hessiana de xy é justamente igual a 4, determinante de 4, 1, 1 e 0. Repara que eu já faço justamente a montagem do determinante quando eu faço a resolução em si, tá vendo? Então fica bem tranquilo, a gente começa a fazer dessa forma. Então implica que, observa que o determinante aqui é todo constante, né? Então a hessiana do ponto crítico, que é 1 menos 2, é exatamente a mesma coisa, né? Vai ser igual o determinante de 4 e 1, 1 e 0. Ah, Léo, vai ser sempre constante? Não. Vai ter casos que eu vou ter que substituir. Vai aparecer aqui, sei lá, um 2x aqui, um 3 aqui e tal. Então tem que tomar cuidado. Então vai ficar determinante, né? Basta multiplicar cruzado. Aliás, eu multiplico a diagonal principal e subtraio da multiplicação da diagonal secundária. Vai ficar 4 vezes 0 menos 1 vezes 1. 4 vezes 0 é 0, menos 1 é igual a menos 1. E menos 1 é menor que 0. Opa, se a hessiana é menor que 0, logo P é ponto de Cela. E eu nem preciso me preocupar com as outras argumentações, porque assim, o D já deu menor que 0, tá vendo? Esse ano já deu menor que 0. Se desse maior que 0, eu teria que verificar a segunda derivada no ponto, se é positivo ou negativo, para classificar aquilo como ponto de máximo e ponto de mínimo. Ok? Então assim, P é ponto de Cela. E a gente conclui isso já a letra A. A letra B, como eu disse, é uma questão mais analítica. Por quê? Porque, de fato, o que acontece? É verdade que o teorema de Weierstrass garante que a função g e tal, assume valores de máximo e de mínimo? Aqui, duas coisas precisam acontecer. Eu preciso que g seja contínua e eu preciso que x seja um conjunto compacto. Então essas duas coisas precisam acontecer. De fato, a definição de G está definido por xy, um par, né, xy pertencente ao R2, menos, isso aqui significa menos, significa que ele está excluindo isso do domínio, T e S, tal que T é igual a 1 ou S é igual a menos 2T. Levando em xy igual a 1 sobre f de x menos 1. Quando ele faz essa restrição aqui, ele retira justamente todos os pontos em que g é descontínua. Logo, quando ele faz essa restrição, g passa a ser contínua em todos os pontos do domínio. Ok? Então, assim, é importante dizer isso. São todos os pontos do domínio. Ele excluiu as descontinuidades. Então, o g passa a ser contínua. Ok, perfeito. Só que o x, igual eu falei, tem uma pegadinha muito grande aqui, porque se ele coloca só o x sendo dessa forma, o x seria compacto, né? Porque
é menor ou igual. Tá vendo? Menor ou igual. É um conjunto fechado. Compacto, nos reais, significa limitado e fechado. Aqui seria limitado e fechado. Só que ele colocou uma interseção com domínio de G. É isso, aqui é que pegou. Por quê? Por quê? O que acontece? Existem pontos no domínio de G em que essa desigualdade aqui não é respeitada. Então a gente diz que explode. Aí quando explode, significa que não é compacto. Por exemplo, se eu pegar a coordenada 1 e 3, ou seja, x vale 1 e y vale 3, repara o seguinte, que vai pertencer a G. Ok, pertence ao domínio de G. Só que não pertence a esse domínio aqui. Por quê? Vai ficar 1 menos 1 vai dar 0. 0 ao quadrado é 0. Então o que sobra aqui é 3. 3 ao quadrado é 9. E 9 não é menor ou igual a 1 sobre 100. Sobre 1000, né? Na verdade, 9 é maior que isso. Então isso explode. A gente diz que explode. Logo, o que a gente tem? A gente tem que esse conjunto não é compacto. Não é compacto. Então, portanto, o teorema não garante. E com isso a gente conclui a questão 2. Então, assim, a letra A algébrica, né? A gente tem que fazer a derivada primeira, a derivada segunda, a derivada de x em relação a y, a derivada de y em relação a x e tudo mais. E a letra B é uma questão mais analítica, né? Então, assim, são argumentações e tal. Porém, eu achei uma pegadinha, sabe? Acredito que pouca gente tenha acertado essa questão justamente por conta disso. Gosto dessa interseção aqui. Se ele parasse aqui, daria para argumentar sim, porque x seria compacto. Mas essa interseção acabou pegando muita gente nessa prova. Mas é aquilo, vale um ponto só. Então, daria para garantir 30 pontos aí, que é uma excelente pontuação. Ok? Então, assim, agora se cair uma dessa, claro que vocês já vão estar calejados já. Já coloca lá. G é contínuo e x não é compacto e pronto. Portanto, o teorema não garante. Beleza? E partiu questão 3 agora.